Nem tudo é o que parece. Essa máxima popular, que já foi até usada em propaganda no início da década de 1990, traduz, de certa forma, o destaque em física desta semana. A professora Valentina Martelli, da Universidade de São Paulo, e o professor Valber Brito, da Universidade Federal de Minas Gerais, lideraram uma pesquisa com colaboradores internacionais sobre o bismutato de bário, um material que, apesar de apresentar uma estrutura altamente ordenada como a de um cristal, conduz calor tão mal quanto o vidro da janela da nossa casa. O artigo, que foi publicado na revista Advanced Science, além de representar um avanço da ciência básica, pode colaborar também para o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o destaque em física desta semana entrevista a professora Valentina e o professor Valber. E, em primeiro lugar, antes de começarmos, eu peço para que ambos os cientistas possam fazer um breve relato sobre a sua trajetória, profissional de trabalho e também de pesquisa. Roger, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de apresentar um pouco o nosso trabalho, os nossos resultados e informar a comunidade a respeito, né? Eh, então, meu nome é Valentina, eu trabalho no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Eu me formei na Itália, na Universidade de Florença, onde eu fiz o meu doutorado. E depois eu trabalhei na Universidade Técnica de Viena por alguns anos, para depois vir para o Brasil, onde eu fui postdoc no CBPF, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, para depois vir aqui na Universidade de São Paulo, né, onde trabalho desde 2019, né, e onde eu iniciei a minha linha de pesquisa e eu estou trabalhando com o meu grupo, né? Eu me interesso de fenômeno de transporte térmico, justamente, ou seja, de como o calor se transfere em materiais. Tem muita coisa que a gente ainda não entende, né, do ponto de vista fundamental, e também de como a gente possa manipular em materiais, em dispositivos, e a gente estuda de um ponto de vista fundamental. Então, a gente tenta entender em algumas classes de materiais que têm algumas características específicas, porque o calor se transfere melhor ou pior, ou ao contrário, se como o transporte de calor pode revelar alguma coisa mais interessante sobre o comportamento mais fundamental do material, né? Então, isso é o que é um pouco o interesse do meu grupo de pesquisa. Obrigado, Roger, pela oportunidade. É um prazer estar participando dessa entrevista. Eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia, né? Fiz minha graduação, mestrado lá, doutorado na Federal de Minas Gerais, com a passagem pela Universidade do Estado de Nova Jersey, né? A Rutgers, nos Estados Unidos. Depois fiz meu primeiro pós-doutorado pelo o Laboratório Nacional Brookhaven, também nos Estados Unidos. Também um outro pós-doc pela Rutgers University, também nos Estados Unidos. E desde 2019 eu sou professor do Departamento de Física da UFMG. E no momento estou como pesquisador visitante aqui novamente na Rutgers University. E na UFMG eu tenho um grupo de pesquisa. A gente estuda do ponto de vista teórico sistemas óxidos complexos e outros materiais, em que as interações elétron-elétron são relevantes. E ultimamente também tenho estudado essas propriedades dinâmicas, né, em que a interação entre os fônons também é relevante. Então, a gente faz isso através de simulações e modelagem computacional, usando recursos de computação de alto desempenho, né, e empregando aí também diferentes métodos teóricos para isso. E também a gente tenta entender essas propriedades, né, emergentes de um ponto de vista mais fundamental. E para isso a gente precisa empregar, então, esses supercomputadores, como a gente vai mencionar um pouco aqui na nossa entrevista. Legal. E gostaria de, na primeira pergunta, né, saber de vocês, o que mais chama a atenção de vocês
ao perceberem que esse cristal, o bismutato de bário, né, conduzia calor de forma tão parecida com materiais amorfos como o vidro, né? Sim, eu gostaria de compartilhar aqui uma imagem, né, para poder ajudar na resposta, se permitir. Isso, vocês estão conseguindo ver? Sim, aham. Tá. Então, eu gostaria de, para responder a sua pergunta, né, eu gostaria primeiro de dar um pouco um contexto, né, primeiro, como é que a gente, né, descobriu que esse material tem uma característica diferente e depois respondendo a sua pergunta de o que chamou a atenção de gente, né? Então, primeiro, no meu grupo, né, que é um grupo experimental, né, a gente faz experimentos, então, o que a gente faz de fato, né, o que a gente fez. Se você olhar essa primeira imagem aqui, você vê esse pedacinho de material aqui, né, e ele é o cristal, né, o bismutato de bário, né. E para poder, você vê que esse é um setup que a gente realizou, não é comercial, não existem setup comerciais para fazer esse experimento em cristais tão pequenos, né? Então, em colaboração, né, com o meu aluno de doutorado, né, que é eu, o Alexandre e a Mariana, que é postdoc também no meu grupo, a gente desenvolveu essas plataformas experimentais. Você vê que tem duas fotos, né, só para dar uma ideia, né, o que a gente faz na prática. A gente monta e a gente coloca um calor de um lado da amostra, né, e a gente vê como o calor se desempenha, né, ao longo do caminho dele, né. É isso que a gente faz. Só que não é isso suficiente, a gente coloca dentro esse balde gigante, né, que é um criostato de fato, né, é um sistema onde a gente consegue manter a temperatura em um range de temperatura, variar a temperatura do ambiente até uma temperatura muito baixa, né, que chega a ser em mais de menos 200 graus Celsius, né. É, então, esse setup experimental, né, a gente desenvolveu, né, o Alexandre contribuía durante o doutorado dele, teve todo um desenvolvimento de anos, tá? Foi um esforço experimental muito grande, e também justo mencionar que o esforço de montar o laboratório é um laboratório novo, tá? Que foi fundado, né, nos últimos anos, e em colaboração com o professor Julio Larrea, né? E o laboratório se chama o LQMEC, é o laboratório que hospedou todo esse equipamento que a gente usou para o nosso estudo, né? E também é justo mencionar que foi financiado por grande parte pela FAPESP. Tudo bem, mas é aqui a gente então desenvolveu esse experimento e a gente observou como o calor se transfere em diferentes temperaturas. É, por que a gente faz isso, né? Por que a gente muda a temperatura? Porque tem tipo assinatura. Vidro se comporta de uma certa forma, um cristal se comporta de outra forma. Especificamente, né, se a gente olha aqui, por exemplo, esse gráfico, você vê que esse azul, né, em azul, sim, é o vidro, aquele vidro que você mencionou da janela, né? Então, normalmente tem um comportamento, se a gente olha a condutividade térmica, que a condutividade térmica é a propriedade física que nos fala se o calor se transfere bem ou mal, como ele está se transferindo, né? Então, a gente repetiu o experimento, né, mudando a temperatura. Então, se você vê a sílica, né, tem esse comportamento, ela tem um certo valor à temperatura ambiente, ela desce, né, tem uma parte plana, tipo platô, e depois ela vai para baixa temperatura. Ao contrário, por exemplo, um cristal, aqui é reportado titanato de estrôncio, mas poderia, como representação de um cristal. Ele sobe, né, chega ao máximo e depois desce. Tem uma explicação física para isso, que eu não vou entrar em detalhe, mas tinha tipo uma assinatura, né? A gente observa e tem cara de ser uma coisa ou outra. Isso é determinado pela estrutura interna dele, né? O material, ele é organizado com uma rede cristalina e dependendo se ela é muito regular, né? Um cristal perfeito, ou ele é muito irregular como um vidro, né? Ele chega a ter uma assinatura muito específica na condutividade térmica.
Então, o que nos surpreendeu, né? Que o bário bismuto oxigênio 3, bismutato de bário, ele no início se comporta como um cristal, ele desfaz-se um cristal, ele começa a subir, mas depois ele para de subir e mostra essa parte plana, né? Por um range de temperatura muito grande. Isso lembra muito o comportamento de um vidro. E até nas baixas temperaturas a gente vê comportamentos aqui não só reportados, mas de vidro. Então ele tem um comportamento muito anômalo, porque parece meio que uma coisa híbrida entre um vidro e um cristal. Ainda mais, se você vê a temperatura ambiente, ele conduz muito pouco. Ele conduz tanto quanto um vidro, né? Em valor absoluto, se a gente olhar só a temperatura ambiente. E por que isso chamou muita atenção nossa? Porque se a gente olha, você vê essa figurinha aqui, é uma figura de difração de nêutrons, mas o que ela representa é como se fosse uma imagem microscópica da organização dos átomos. É um cristal muito limpo, é um cristal muito ordenado. Então ele é um cristal perfeito e ainda assim ele conduz o calor muito mal e ele apresenta assinaturas típicas de um vidro, né? E isso aqui chamou muito a nossa atenção, porque o bismutato de bário, na verdade, é conhecido faz muito tempo, mas o estado isolante dele, ele é um material isolante, ainda não é entendido. Ainda tem muitas teorias que tentam explicar. E ainda mais interessante, quando dopado, né, ele vira supercondutor de alta temperatura. Então tem muito mistério a respeito desse material. E ainda assim, agora, isso o que a gente observou, né, trouxe uma visão ainda, um elemento a mais de comportamento anômalo, podemos dizer, que contribui, esperamos, nessa conversa mais ampla, né? Interessante. E a decisão de trabalhar com bismutato de bário foi uma decisão assim, é, de curiosidade de vocês? Como nasceu essa ideia de analisar exatamente esse material? Então, a história da escolha do material vai lá, digamos, ó, tipo, 5 anos atrás. Então, é muito tempo que a gente está trabalhando com esse composto. Foi motivado, na verdade, por uma previsão que esse material, em filmes finos, ou, não, digamos, nesse material, perdão, é, quando ele é dopado de uma forma diferente daquela que foi dopada anteriormente, né, que seria com elétrons, ele deveria mostrar outra fase quântica emergente, que a gente chama de isolante topológico, né? Eu não quero entrar em detalhe nisso, mas seria um material que deveria ter característica de isolante no interno e de metal na parte externa, né? E isso foi uma grande promessa, né? Ou essa previsão teórica. Só que a previsão teórica resolveu ser errada ou inviável por várias razões experimentais, mas isso, tipo, trouxe de volta a discussão sobre esse material. Tanto que a gente queria realmente estudar ele na forma de filme fino, por outras razões, que é ligada a essa previsão. E a gente se deparou com a evidência que ninguém tinha estudado o material na forma de bulk, do cristal. Então lá a gente pensou que fosse um ótimo primeiro passo do projeto e revelou-se ser, na verdade, a parte mais chamativa, né? A parte mais interessante, né? Outra coisa também interessante é que a há um comportamento para que ele se comporte dessa forma que a doutora explicou, há uma contribuição importante dos fônons, né? E os fônons é uma coisa que eu aprendi recentemente e acho tão bonito, que é a forma de se medir a vibração, né, da estrutura cristalina, né? É, qual a influência desse comportamento dos fonos para que o bismutato de bário tenha esse comportamento parecido com a de um vidro. E antes de, eu acho que o Valber poderia melhor responder essa pergunta. Queria só, justamente, você falou de fônons, e veja essa imagem, antes de a gente trocar a imagem.
todos os átomos, que são todos regulares, quando eles vibram juntos, né? É justamente por isso que a gente define o fono. Quando tem um vidro, você já não tem essa estrutura, então a vibração é meio que caótica, né? E é por isso que temos essa assinatura. Mas eu gostaria de deixar a palavra ao Valber. Valber, você quer que eu coloque a outra imagem? Se puder, eu posso explicar um pouco. A ideia, então, Roger, era, através dos cálculos, entender um pouco mais sobre as propriedades dos fônons nesse composto, nesse material. Então, o que a gente fez foi investigar o que é chamado de dispersão de fônons, né? Como as frequências dos fônons se comportam em relação ao que a gente chama de a dispersão deles no espaço dos momentos, né? E é o que é apresentado aí, são essas linhas, né? E a gente observa que, na verdade, o que são chamados fônons óticos, né? Eles têm uma frequência baixa, relativamente baixa, e se acoplam com os modos que a gente chama de acústicos, e isso promove um canal adicional de espalhamento, né? É o que vai dificultar o calor de ser transportado dentro do composto, dentro do material. E esses fônons, eles estão também associados a esses movimentos, né, que a gente tenta modelar ali com as imagens ali, a C e a D, que estão associados tanto com o movimento dos átomos de bário dentro do óxido, né, e também com a rotação desses octaedros de bismuto oxigênio. Então, no final das contas, através desse tipo de cálculo de simulação computacional que a gente faz, a gente entende um pouco melhor o que são os mecanismos de espalhamento entre esses fônons que vai dar origem a uma baixa condutividade térmica, né? E então foi isso que foi feito, no caso aí é para a fase que a gente chama de monoclínica 1, né, que é uma fase, está escrito ali mono 1, né? E também a gente fez para outra fase, que é uma fase de mais alta temperatura, que é a chamada monoclínica 2. Então são células unitárias que têm um número de átomos considerável, né? E isso também coloca um desafio aí no caso da modelagem e da simulação computacional desse composto em si. Então, o que a gente fez foi, além de entender como as propriedades dos fônons nesse material, foi também de revelar uma característica que é chamada de anarmonicidade, né? Então, a gente observou através dos cálculos, a gente não mostra nesse slide, mas a gente consegue quantificar a anarmonicidade do composto, utilizando um parâmetro chamado parâmetro de Gruneisen, e com isso a gente verificou que esse composto ele tem uma anarmonicidade considerável, tá? E isso também contribui para uma baixa condutividade térmica do composto, do material, né? E, enfim, então foi isso que a gente fez nesse sentido aí, né? Valber, como foi a estrutura computacional necessária para fazer os cálculos dessa pesquisa? Então, Roger, essa parte da dispersão dos fônons e estudar um pouco sobre o que seria a anarmonicidade nesse cristal, ela exige um recurso computacional considerável, mas não foi a parte mais difícil, tá? Desse ponto de vista. Então, ela foi feita em partes no supercomputador Santos Dumont, que é uma infraestrutura computacional de alto desempenho que está abrigada no Laboratório Nacional de Computação Científica. E neste momento, se eu não me engano, ele faz parte, ele está no top 100 dos maiores supercomputadores do mundo, né? E também a gente usou o supercomputador Ada Lovelace, que fica no Senapad São Paulo, em Campinas, na Unicamp, e o supercomputador Coraci também, que fica na Unicamp. Então, essa parte foi feita utilizando esses três supercomputadores aí, e só que a parte mais custosa não foi essa, foi em relação ao cálculo, de fato, do que seria a condutividade térmica do cristal, que está sendo mostrado aí nesse slide, na linha ali com em vermelho, né? Então, essa parte foi bastante custosa, porque ela requer, por exemplo, o uso aí de algumas centenas de núcleos de processamento e uma rede de comunicação rápida entre esses diferentes nós de computação. Então,
Aqui foi a parte que foi o maior gargalo, né, desse ponto de vista de custo computacional. E é a parte em que a gente leva em conta os efeitos de espalhamento fônon-fônon, né, a interação entre os fônons, e com isso entende-se um pouco melhor o comportamento do capa desse material, considerando esses mecanismos de espalhamento entre os fônons, né? E foi aí também que a gente viu que a teoria não conseguia descrever, tá? Faltava um ingrediente aí para descrever esse comportamento que é o platô em capa, que a professora Valentina mencionou, e também esse comportamento de baixa temperatura ali. E o interessante também é que, é, como a professora é, comentou, né, é, a promessa inicial do bismutato de bário foi revista, né? E vocês conseguiram, com essa pesquisa, é, demonstrar uma nova forma de comportamento do material, né? E esse comportamento ele pode ser muito útil em algumas aplicações, né? Eu sei que é importantíssimo a pesquisa básica, é, mas é possível a gente pensar que aplicações que, que, que podem ser pensadas para esse cristal, quase cristal, quer dizer, quase cristal já é outra coisa, né? Com esse material, é, ah, futuramente, por exemplo. Eu poderia comentar, por exemplo, sobre os materiais termoelétricos, até porque é uma das linhas de pesquisa também na qual trabalhamos no meu grupo, né? Porque o termoeletricidade, que eu vou comentar um pouquinho o que é, mas é um fenômeno de transporte térmico também, né? Então, seria aquele processo, né, de você passa um calor em um material e ele gera uma diferença de potencial, né? É, dispositivos termoelétricos, tipo célula Peltier, né? São aquelas que, por exemplo, que estão nos bebedouros, né? Então, só que nesse caso seria o efeito oposto, né? É você passar um calor, ela fica fria, né? O oposto seria você ter um calor e gera eletricidade. Não, então, seria... Esses tipos de materiais podem gerar energia elétrica a partir só de um produto que normalmente é um produto que se perde, que é o calor, né? É, então, por que é importante quando a gente descobre um material que é altamente cristalino, mas ao mesmo tempo ele conduz muito mal? Porque ele vem nesse momento, então, com a promessa, né, de poder ser uma plataforma para poder ver se pode hospedar, né, ou pode se desempenhar bem como material termoelétrico. Por que ele não é agora? Porque ele não tem elétrons, então ele é um isolante. Então, se a gente imagina de fazer uma dopagem, como ele se comportaria? Na medida de ter uma condução térmica muito baixa, ou seja, tão baixa quanto um vidro, né? E, por exemplo, alguns portadores elétricos. Por quê? Porque para definir qual bom é um material, por exemplo, termoelétrico, você precisa de ter uma condução térmica muito baixa. E normalmente o gargalo fica no fato de quando você começa a mexer com o material, ele fica muito desordenado. Então é muito difícil você controlar tanto a parte elétrica quanto a parte de rede cristalina. Então, esses materiais, que são poucos, tá? Por isso que é relevante o que conseguimos observar, é de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem um material que é bem ordenado e, ao mesmo tempo, ele conduz muito pouco. É como se nos permitisse de separar dois graus de liberdade. Aquele que tem que ver com a rede cristalina e aquele que tem que ver com os elétrons, né? Então, essa seria, por exemplo, um possível a projeção de como poder usar esse material. Tem outras fronteiras, né? Que seria quando você reduz a dimensionalidade. Talvez o Valber queira comentar mais com isso, que ele é especialista de heteroestrutura de óxidos. Então, como é que isso poderia ser, né, um É, a material ideia, funcional, né?
A ideia, Roger, também, além complementando o que a professora acabou de mencionar, é que por esse material conduzir tão pouco calor, ele pode também ser usado como uma barreira isolante do ponto de vista térmico, né? Então, você pode pensar em dispositivos em que você queira isolar, fazer um encapsulamento, né, de algo do ponto de vista de um calor externo, né? Então, dispositivos que possam operar em condições aeroespaciais ou de alta temperatura e você queira encapsular algo usando esse óxido também é algo interessante, né? Então, tem-se uma perspectiva de aplicações na área de defesa e aeroespacial. E em relação a combinar esse óxido com outros, fazer essas heteroestruturas, superredes de óxidos complexos, o interessante é poder, ao combinar esses diferentes materiais, você ter outras propriedades que não podem ser observadas nos compostos isolados. Então, tem se reportado estudos recentes em que foi mostrado assinaturas, tá, de uma fase que a gente chama uma fase emergente supercondutora nesse composto de bário bismuto O3, quando ele está ali em uma dada combinação com outro óxido, tá, ou com outro composto. E essa instabilidade dinâmica que a gente aponta aí, que está mostrado no slide, não se entende muito bem qual seria o papel dela na promoção dessas novas fases, como, por exemplo, uma fase supercondutora, que é caracterizada por ser uma fase de resistividade elétrica nula, né? O material se comporta como um condutor ali, de certa forma, é um condutor perfeito, né? E gostaria de comentar com vocês, foi uma pesquisa feita com participação nacional, brasileira, estrangeira, né? E queria saber de vocês quão importante é essa colaboração, né? A ciência feita em colaboração, o que é muito bonito de ver todo esse processo de troca de conhecimento, né? A respeito, eu também preparei só para dar um panorama de quem foram os participantes desse artigo, né, que foi publicado, né, e comentar um pouco que a colaboração entre diferentes expertises, diferentes também instituições, né, foi fundamental para poder chegar nesse resultado, né, é, é uma interferência construtiva, né, é, e foi de fato o que determinou, né, o sucesso desse projeto. Como você pode ver aqui, temos aqui o grupei, né, as pessoas do meu grupo, né, o Alexandre que já mencionei, o aluno de doutorado e a Mariana, né, e o Valber. Aqui na primeira linha é a participação brasileira dessa colaboração. É importante destacar que os experimentos foram feitos, né, por grande maioria, especialmente a parte de transporte térmico, no nosso laboratório, né, no Instituto de Física, e que também o Valber liderou a parte teórica, né. Portanto, o lado brasileiro teve uma participação importante, né, nesse trabalho. Mas isso não tira também a contribuição de os colaboradores estrangeiros, né, especialmente aqui, né, o Stephen Witte do Instituto Max Planck de Dresden. Ele é o parceiro formal do meu projeto, do meu auxílio jovem pesquisador, né, em colaboração com o Max Planck, e que teve uma contribuição bastante ativa na caracterização das amostras, para determinar aquela simetria e aquela qualidade das amostras. Também, né, aqui o Yoran e o Matias, né, que são do ISIS, que seria uma grande facility onde pode-se fazer experimentos de difração e espalhamento de nêutrons na Inglaterra, né, onde na verdade, a gente fez muitos experimentos que ainda estão em análise, né, mas uma parte desses experimentos estão nesse artigo que justamente mostra a qualidade das amostras, né.
Portanto, foi fundamental, né? Foi fundamental porque realmente colocou um ponto muito firme em dizer tudo que a gente observou, tanto do ponto de vista teórico quanto experimental, se sustenta porque as amostras, né, foram caracterizadas com aquela qualidade. A gente não teria como fazer essa parte do experimento aqui. Então, a coordenação do projeto foi importante. Eu gostaria de destacar que justamente tem vários experimentais que têm perfis diferentes, né? Cada um tem uma expertise, né? Tem uma contribuição, uma interação fundamental com o professor Valber, né? Com a análise teórica, desenvolvimento de computação, né? Então, tudo isso é o que permitiu realmente dar uma base muito sólida a esse artigo. É, eu queria também destacar, né, que não seria possível, né, poder ter essa flexibilidade, também mobilidade de os pesquisadores, né, em diferentes facilities de laboratório, sem financiamento, né? Eu acho que isso é importante destacar. Eu preciso, né, agradecer, eu quero agradecer a PESP, que financiou por grande parte, né, a minha pesquisa e também a instalação do laboratório, como eu falei no início da entrevista, né? E também teve, enfim, vários outros, isso do meu lado, né? Do meu lado, depois o Valber pode complementar. Mas acho que isso é importante destacar, porque essa pesquisa envolveu muito esforço em obter as amostras, né? E para caracterizá-las. E equipamento, né? Aquele que eu mostrei no início, são equipamentos caros. Então, precisamos agradecer, né? A agência de fomento que nos permite, né? De poder desenvolver a pesquisa, né, de alto nível, né, que nos permite de competir em nível internacional, né? Então é fundamental, é um aspecto fundamental e todas as componentes, né, tanto a parte, naturalmente, tem a parte também científica, discussão de ideias, né, mas tem todos os elementos, expertises, ideias e também financiamento, né, para esse tipo de pesquisa. E Valber, você talvez o Valber que é o especialista, né, da parte de teoria e computação, é outro mundo, né, de expertise específica. Então, eu acho que seria importante. Eu gostaria, só responder um pouco também a sua pergunta, Roger. Eu acho que para mim que faço teoria de sólidos, né, estudo esses materiais complexos em que há essas fortes interações, elétron-elétron, fônon-fônon, coisas do tipo. Contar com uma colaboração com diferentes físicos experimentais é algo bastante valioso. Eu acho que é uma experiência muito importante. Eu gosto bastante, né? Para mim é como se fosse montar um quebra-cabeça, né? Entender um pouco do que está acontecendo. E eu penso que uma vez que a gente entende melhor essas propriedades fundamentais, a ideia é que a gente possa no futuro controlar elas ao nosso favor, né? Tanto do ponto de vista de gerar novas funcionalidades ou às vezes, quem sabe, até de novas tecnologias, né? Da parte de infraestrutura, de pesquisa, realmente eu concordo plenamente com o que a professora Valentina mencionou e é uma pesquisa, de certa forma, que exige um investimento considerável, né? E da parte computacional, isso ocorre também porque ter acesso a esses supercomputadores é algo fundamental para quem quer fazer esse trabalho de modelagem e simulação, utilizando técnicas, métodos teóricos do estado da arte, tá? Para sistemas materiais complexos, né? Como esses óculos aí. Então, é fundamental ter acesso e ter disponibilidade de uso desses supercomputadores que eu mencionei, né? No caso, isso aí tem sido bastante. Acho que foi recentemente, teve uma atualização. O Santos Dumont, novamente, ele tem entre os 100, na lista aí dos 100 maiores supercomputadores do mundo. Mas também agradecer aqui também à Rutgers University, que eu também tenho acesso a um supercomputador aqui, que eu também faço uso, né? E também facilitou bastante o desenvolvimento dessa pesquisa. E ao CNPq, agradecer ao CNPq que também financiou a parte dessa pesquisa e é o que tem nos ajudado bastante aí, né? Mas é importante ressaltar que é essencial
que as agências de fomento nacionais elas possam sempre estar avaliando, né, tá investindo aí na melhoria de infraestrutura de pesquisa e, no caso, computacional no Brasil. Bom, muito obrigado pela entrevista de vocês. Quero agradecer muito. Agradeço. Parabéns pela pesquisa, que novos estudos possam ser feitos. E gostaria de só abrir e saber se vocês gostariam de comentar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade da entrevista, de ter esse espaço para mostrar esse nosso trabalho, que é um trabalho que a gente veio desenvolvendo nos últimos anos, né? E também agradecer o meu grupo de pesquisa, né? E esse também é uma parte importante no desenvolvimento. A gente tem que contar com colaboradores internos, alunos enfim, é isso. Eu, Muito obrigada pela oportunidade, tá? eu também gostaria de agradecer a você, Roger, a SBF, a oportunidade de estar divulgando esse trabalho. Tá? Acho que é um trabalho que merece a divulgação. E foi um prazer fazer essa entrevista aqui com vocês e também agradecer aos colaboradores, as oportunidades também, as ricas discussões que ocorreram. Tá? Para mim foi uma jornada aí bem interessante. Legal. Muito obrigado. Foi um prazer Valeu. conhecer vocês e esse trabalho. E queria avisar às pessoas que estão nos acompanhando que a pesquisa estará aqui embaixo no link da descrição do vídeo no YouTube. Muito obrigado, então. Foi um prazer falar com Obrigado. vocês. Obrigado. Obrigada.